continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, vamos hoje e nesta hora analisar o capítulo 15, que tem por título Conversão. Como nós sabemos, esta obra, Caminho, Verdade e Vida, integra um conjunto de livros de mensagens do Espírito Emmanuel, que chega até nós pelas mãos da psicografia e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O que é que faz Emmanuel nestes livros que ele publica? São vários, são muitos livros, são milhares de mensagens sobre o Evangelho. Ele pega em versículos do Evangelho e é ele próprio que diz como se fossem pérolas e mostra a beleza dessas pérolas, ajuda-nos a compreender a mensagem ou o conteúdo desse versículo. Então Emmanuel vai, nesta coleção Fonte Viva, está o livro Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, e estes livros, cada um com 180 mensagens. Se nós nos dedicarmos a ler uma mensagem por dia, conseguimos ler 2 livros num ano, e é um bom exercício. Foi algo que um dia ouvi e durante bastante tempo eu fiz. Pegar nos livros de Emmanuel e cada dia ler uma mensagem e compenetrar-me do seu conteúdo. Então ele diz que o Evangelho, de facto, o que ele nos está a dizer é que o Evangelho é uma joia rara, composta destas pérolas, destes ensinamentos que nos ajudam a melhorar a nossa vida. Então, vejamos o que ele nos diz nesta mensagem, conversão. Ele pega nesta frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas 22:32: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aparentemente, é uma frase muito simples. Vamos ver como é que ele fala deste versículo de Jesus e vamos ver quão interessante é pegar neste estudo. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O Mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus.
Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Interessante, não é? Porque às vezes nós encontramos uma ideia nova, uma doutrina nova, começamos a aprender algumas coisas sobre ela e dizemos que já somos aquilo que estamos a aprender, não é? Já pertencemos àquela igreja ou àquela religião. E aquilo que vemos é algo de muito profundo para nós. E Emmanuel começa por dizer isso mesmo. Não é tão fácil a conversão do homem como nós podemos dizer, ou como muitas vezes afirmam aqueles que trazem as suas convicções e as suas ideias e querem que tudo mude muito depressa. Nós sabemos por nós mesmos que quando vem a nós um conhecimento novo, nós temos um tempo para o integrar, para refletir sobre ele e depois para o integrar na nossa vida, é ou não é? Então, ele lembra isto. Quando nós dizemos eu creio, estamos longe de dizer eu estou transformado. Pensemos em Jesus, que todos conhecemos e que já esteve entre nós há mais de 2000 anos. Nós sabemos aquilo que ele nos ensinou e nos exemplificou. É ou não é verdade? Alguns de nós até sabemos de cor muitas coisas que ele nos disse. No entanto, nós já estamos transformados por Jesus e para Jesus. Nós já damos no nosso viver testemunho de Jesus? Ou ainda andamos a aprender? Ainda andamos nesse percurso de transformação? Por isso é diferente dizer eu sei, eu creio, eu acredito, de dizer eu sei, eu sinto, eu vivo, eu aplico. Não é? É muito diferente. Então, o que é a conversão? O que é que significa conversão? Transformação. Eu estava aqui, movimento-me de forma diferente, ou para, com certeza, em muitas circunstâncias, o oposto. Alteração ou modificação da nossa opinião, do nosso ponto de vista, dos hábitos e dos costumes. Por exemplo, utilizamos muitas vezes quando mudamos de religião, não é? Convertimos ao catolicismo, ao islamismo, ao budismo, ao espiritismo. E agora, Jesus diz a Pedro, e tu, quando te converteres, e vejam, quem era Pedro? Pedro era um dos discípulos mais velhos. Foi dos primeiros a ser convidado, Pedro e André, a serem convidados para seguirem Jesus. Diz Emmanuel que ele era o mais ativo companheiro, ele andava sempre com Jesus. Ele acolhia Jesus em sua casa, ou antes na casa da sua sogra, porque Jesus vivia em casa da sogra. Ele acompanhou Jesus durante aqueles 3 anos consecutivamente. Isso significa o quê? Que ele viu e ouviu e, de certeza, se comoveu, se espantou, se maravilhou com tudo aquilo que ele percebeu que era Jesus e que Jesus foi capaz de fazer. Lembremos. Ele viu Jesus curar a lepra. Alguém estar cheio de chagas e ficar limpo. Ele viu os cegos verem,
os paralíticos levantarem-se e andarem. Ele viu Jesus andar sobre as águas, transformar água em vinho, transfigurar-se no Tabor, quando ele os levou ao Monte Tabor e Jesus, orando, se transfigura e eles veem Jesus luminoso falar com Elias e com Moisés. Ele vê Jesus multiplicar pães e peixes. Ele vê Jesus acalmar tempestades. Ele vê Jesus retirar Lázaro do sepulcro. Ele vê tudo isto em cada dia. Ele assiste a muitas coisas que nós não sabemos, porque o que sabemos de Jesus é aquilo que eles escreveram e ficou até nós, mas não relata toda a vivência que eles tiveram com Jesus. Então Simão está com Jesus, não é? E não se converteu. Porque quando Jesus fala, Jesus, é a fala de Jesus. E quando te converteres, confirma teus irmãos, quer dizer, dá testemunho. Mostra, confirmar quer dizer, assegura a verdade daquilo que eu digo, assegura a verdade de algo, valida aquilo que eu ensino, sanciona os meus ensinamentos, pela palavra e pelo exemplo, naturalmente. Então, nas palavras de Jesus, ele não estava convertido, porque é interessante que quem esteve na palestra anterior percebeu que o trabalho que nós temos que fazer é em nós mesmos, não é? E Simão, com certeza, viu e ouviu Jesus, sentiu, imaginemos o quê, mas nós lembramos-nos de Simão nessa noite, que devia ter sido uma noite muito especial, esta que é aqui narrada, em que Jesus conversa com os apóstolos, ciente da sua crucificação no dia seguinte, não é verdade? Era uma hora grave, diz Emmanuel. Portanto, eles estavam envolvidos por uma grande angústia, eles estavam ansiosos. E nessa noite, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu amas-me? E Pedro disse: sim, mestre. Então, apascenta as minhas ovelhas. E uma segunda vez ele volta a perguntar: Pedro, tu amas-me? E Pedro começou a ficar nervoso, 2 vezes a perguntar a mesma coisa. Mestre, eu já disse que sim, amo-te, amo-te. Então apascenta as minhas ovelhas, isto é, cuida delas, protege-as, ampara-as, ensina-as, não é? Confirma a verdade dos meus ensinamentos. E na terceira vez, Pedro volta a responder a Jesus que o ama. E Jesus volta a dar-lhe a mesma orientação. Mas diz-lhe ainda: quando o galo cantar, tu me terás negado 3 vezes. E nós sabemos que isso aconteceu. Pedro amedrontado, e não foi só ele. Pedro amedrontado quando teve que dar testemunho, quando teve que confirmar. Lembramos-nos destas passagens? É um bocado como nós amedrontados. Vais à casa espírita? E eu, não. Quem é que te disse isso? Ai, tu agora estás a estudar a doutrina espírita. Eu vou lá de vez em quando. Com dificuldade de sermos nós mesmos e de confirmarmos Jesus pela nossa vida. Então nós percebemos que, apesar de tudo o que Pedro viveu, ele ainda não se tinha entregue de alma àquilo que Jesus ensinava. E o que é que aconteceu? Quando o galo cantou, Jesus estava preso no pátio
do templo e o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. Um olhar triste e magoado, mas nem por isso deixando de estar ausente desse contacto. E o olhar de Jesus teve um tal impacto em Pedro que ele caiu em si. Não é? Ao cair em si, chorou amargamente. E talvez este momento tenha sido para Pedro o início da sua mudança, da sua conversão, da sua transformação. Porque até aí ele tinha andado eufórico, a viver tudo aquilo, mas naquele momento ele percebeu aquilo que queria dizer Jesus. Não é? Quando te converteres, quando tu perceberes, porque para nos convertermos nós temos que dar sentido à coisa nova, não é? Estamos numa situação e vamos partir para outra. Então temos que dar sentido àquilo que é novo. Temos que perceber a bondade daquilo que nos está a ser dado. E muitas vezes nós não percebemos. E Pedro ainda não tinha percebido, como nós ainda não percebemos. Nós ainda não percebemos a bondade da mensagem de Jesus, que é a mesma que nos traz o Espiritismo. Lá está. Porque ele teve que nos lembrar. Como ele tão bem disse, eu vos enviarei o Consolador, para que ele vos lembre tudo o que vos tenho dito e vos explique aquilo que agora não podeis aprender. Então, Pedro caiu em si, chorou amargamente, viu-se tal como ele era, não é? Como ele foi capaz de negar o seu mestre que amava tanto, como ele não tinha sido ainda tocado para se converter àquele modo de vida, àquelas ideias de proceder. Então o que faz Pedro? A seguir, funda a Casa do Caminho, uma casa de assistência na estrada de Jerusalém para Jope, com os outros apóstolos, e forma uma comunidade, talvez a primeira casa assistencial do mundo. Ali, eles recebiam pobres, doentes, abandonados, todo tipo de rejeitado da sociedade. Espalhava a boa nova, portanto, ensinava os ensinamentos de Jesus e acabou depois por ir para Roma, onde continuou a congregar os novos cristãos. Passou por muitos sacrifícios pessoais. Passou por grandes lutas íntimas e dolorosas, porque nós sabemos quando queremos verdadeiramente mudar e converter-nos, nós temos que enfrentar muitas mudanças. Então Pedro foi dominando a sua agressividade, a sua impulsividade, o seu orgulho, foi fazendo todo este trabalho, até se converter ao Evangelho, até dar testemunho por Jesus, que chegou a ser dar-lhe a sua própria vida, como nós sabemos. Então, para nós, dar testemunho, confirmar por palavras, ações, os ensinos do Cristo, para isso não nos basta saber ou acreditar ou ficarmos maravilhados, no caso, com aquilo que aqui vamos vendo, ouvindo e sabendo. É preciso convertermos-nos, isto é, pormos em nós, dentro de nós, essa vontade férrea, uma vontade firme de nos transformarmos, de nos convertermos verdadeiramente. E se nós pensarmos, mas como é que nós podemos fazer isso? Temos, de facto, o único roteiro em Jesus. Temos ou não temos?
Temos esse roteiro. E as lições de Jesus para a nossa mudança são simples. E eu não vou falar de muitas, mas queria deixar aqui uma, aliás, duas, elas são equivalentes, para nós meditarmos nelas. Porque se nós não meditarmos nelas, não as trouxermos para dentro de nós, nunca nos transformaremos, nunca nos converteremos. No fundo é isso. Quando Jesus foi interceptado pelo doutor da lei, ele lhe disse: Mestre, qual o maior mandamento? O que é que devemos fazer para termos a vida eterna? Portanto, para chegarmos ao céu, no fundo. E Jesus lhe respondeu: Tu sabes, está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E mais tarde Jesus dirá: fazer aos outros, fazer aos homens, tudo aquilo que queremos que os homens nos façam a nós. Não é esperando que os homens nos façam, nem é fazer como os homens fazem, é fazermos nós aos homens, e aos homens no sentido lato, como nós queremos que os homens nos façam, fazer como queremos que nos seja feito. E Jesus resume, quer num ensinamento, quer noutro, toda a lei e os profetas estão contidos nestas verdades, isto é, estas duas ideias de Jesus, elas podem conduzir a nossa vida, não é? Toda a lei está aqui, portanto, todos os ensinamentos posteriores. E estava a ler isto e não pude esquecer, de forma alguma, uma conversão que foi de uma certa forma espantosa e que ainda assim demorou algum tempo. Todos nos lembramos de Saulo de Tarso, o primeiro perseguidor, ou um dos perseguidores dos cristãos, mas o que vai provocar o primeiro mártir do cristianismo. Saulo de Tarso era um doutor da lei, era alguém que estudou muito, sabia muito da lei judaica e era sincero no seu amor à sua religião, era sincero, conhecia profundamente. E quando vai em direção a Damasco para matar Ananias, prender Ananias e matá-lo, porque Ananias era um divulgador do Evangelho, Jesus vai ao seu encontro, é interceptado pela presença de Jesus e é tão profundamente tocado com a presença de Jesus que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A envolvência amorosa de Jesus era tal que o seu ser físico não suportou, cegou, caiu, ficou prostrado e perguntando-lhe: quem sois? Jesus respondeu: Jesus. Alguém sabe aqui o que é que Paulo perguntou? O que é que Paulo falou? A impressão neste ser foi tão profunda que Paulo perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Então Saulo, naquela altura que caiu, que cegou, que ficou prostrado, que não sabia mais ver para onde se dirigir, caiu em si e percebeu aquele amor que era Jesus, percebeu aquela envolvência daquele ser e nunca mais foi o mesmo. Foi para o deserto, esteve lá mais de 3 anos, estudou, converteu-se, transformou-se e veio e deu testemunho. Foi abandonado, foi espancado, foi preso, sofreu todo o tipo de problema e desafio
que nós possamos imaginar, mas não desistiu mais. Tinha sentido profundamente Jesus em si, de tal forma que é ele, mais tarde vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então pensamos em nós e naquilo que nós precisamos também para nos convertermos, para nos transformarmos, não é? Não basta saber ou acreditar, é preciso viver de acordo com aquilo que nós vamos aprendendo. No fundo, dominando, domando, transformando os nossos vícios e as nossas imperfeições em virtudes e em qualidades. E porque o caminho é longo, e eu não duvido que esse caminho é longo, o caminho da transformação. Todos nós que aqui estamos já o encetamos, por certo, já estamos aqui tentando transformar-nos. Deixo para nós guardarmos 4 palavras que foram dadas a Paulo, 4 orientações que foram dadas a Paulo neste caminho muito doloroso, porque Paulo foi escorraçado por amigos, pela família, pelos próprios apóstolos que não acreditaram nele no início, e fez para nós um trabalho espantoso de trazer o Evangelho aos gentios. Portanto, cabe a Paulo espalhar a boa nova por todos aqueles que ali à volta, e ele fez milhares de quilómetros a pé, portanto, coube a Paulo fazer isso. Nós devemos a Paulo, com certeza, muito, e a todos eles. Então, Abigail, a sua amada, que partiu para o mundo espiritual e o foi acompanhando enquanto encarnado, na sua angústia e no momento de grande dificuldade, disse: Paulo, ama, ama. E Paulo sabia que não era só amar aquilo que ele já amava, era amar o próximo, todo o próximo, isto é, todo o Filho de Deus. Que é nesse caminho que nós estamos, de aprender a amar todos e não só aqueles que nos são próximos ou que nos são fáceis. Trabalha. Nós não conseguimos nada sem trabalho, sem esforço. E Paulo ia dizendo, Paulo ia respondendo a Abigail e dizia, mas eu trabalho, mas eu não vejo, eu não consigo, eu tenho dificuldades. E ela, espera, porque temos que saber esperar, temos que saber ser dóceis conosco, com a vida, com os outros, saber esperar que as coisas cresçam e deem fruto, não é? Nós estamos a aprender coisas hoje. Algumas poderemos já tentar amanhã, mas outras temos que dar tempo a que cresçam em nós, não é? E perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque neste caminho de mudança, com certeza muitas coisas acontecem que nós precisamos saber perdoar. Perdoar a nós mesmos e perdoar a quem nos acompanha. Então, que estas palavras de Abigail, durante este processo de transformação de Paulo, nos possam também servir a nós. Ama, tal como Jesus nos orientou, trabalha, espera e perdoa. Obrigada pela vossa atenção.